Você tem interesse em decoração ou design? Quer saber mais sobre a área? O Centro Europeu traz para você um novo podcast. É o DDD, Descontração com Design e Decoração, um programa voltado para os amantes da criatividade, em conversas divertidas e descontraídas. Vamos receber diversos profissionais da área para trocar experiências e muitas histórias. Eu sou o Felipe Bender e juntamente com a Jordana de Fraga e a Lorena Furosawa, te esperamos aqui no DDD. Olá, sou Jordana Fraga e nós estamos aqui hoje para falar um assunto super importante, tanto na decoração como na maneira da gente se vestir, o uso de cores. Nós acabamos de gravar, tá, gente, no Europlus, e ali no Europlus a gente ensina vocês a fazer o círculo cromático, entender um pouquinho mais da essência, entender o que é uma cor primária, entender o que é uma cor secundária, terciária, como fazer toda essa composição. Mas hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, que é a Miriam, que vai falar um pouquinho dessa experiência do uso das cores na decoração. Miriam, seja bem-vinda. Muito obrigada. Meu nome é Miriam Saar, sou professora de arte, formada em artes visuais e curso de decoração também. Estou aqui para falar desse assunto maravilhoso que eu amo, que são as cores. Importante, né, Miriam? Nós moramos numa cidade, né? Eu não sou curitibana, mas assim, uma cidade que nós já temos um céu cinza, nós temos uma cultura europeia muito grande, né? As pessoas são mais discretas, até na maneira de se vestir, de vivenciar. E a nossa personalidade reflete a nossa casa. E aí quando você vai pra decoração da casa mais tradicional de Curitiba, que eu falo decoração curitibana, ela vai para os tons mais beges, para os tons mais cinzas, que é normal nessa cultura, né? E assim, como que a gente pode ousar um pouquinho, né, de cor dentro de casa? Olha, se a gente parar para olhar um pouquinho na parte da arquitetura, a gente vai ver que essa cidade, por exemplo, as cidades praianas, elas têm um tipo de arquitetura e elas usam um determinado tipo de cor. As cidades, por exemplo, como Curitiba, que são cidades mais frias, acabam utilizando cores mais sombrias, né? Mas, conforme eu comentei na aula, nós tivemos um período aqui em Curitiba que o prefeito começou a pintar os prédios da cidade, os prédios mais históricos, de cores mais quentes, em função disso. Eu sei que tem cidades no mundo, no México, tem algumas cidades também que eles têm um determinado tipo de cor para as cidades, para trazer esse outro olhar e também mexer com a questão da temperatura. Então são vários aspectos que as cores fazem parte e que elas acabam compondo todo um cenário para que as pessoas se sintam melhor. Então, na decoração é muito importante a questão da cor. Eu tenho até já que a gente está começando a falar sobre isso, eu tenho uma filha que joga basquete. E assim, desde os 13 anos, ela ama o basquete e ela jogou basquete a vida inteira. E como ela gostava muito de basquete e a cor da bola de basquete é laranja, o que a gente fez, eu e o pai dela? Nós falamos, vamos fazer uma surpresa para a Natália e pintamos o quarto dela de laranja, né, na nossa santa ignorância. E ela chegou de viagem e amou o quarto laranja, só que ela não conseguiu dormir. Não dormiu. Então, assim, nós passamos uma semana organizando um ambiente lindo com a cor da bola de basquete e simplesmente... Porque laranja, a gente tem que pensar, quando vocês assistirem a aula no Europlus, vocês vão entender. O laranja é a mistura, gente, da cor amarela com magenta. Essas duas cores são cores que elas têm característica. O amarelo que estimula, o sol traz vida e tudo mais, vibra. E o vermelho também é uma cor quente, então, que traz a paixão, otimismo, né? E aí você pintou, é meio a meio. 50% amarelo, 50% vermelho. Imagina. Ele é a cor da criatividade. Mas é interessante para adolescente, tá? Porque às vezes eu faço um quarto e eu tenho um adolescente que tá naquela fase, porque eu até falei hoje em aula, quando a gente faz um quarto de adolescente menino, você normalmente usa o azul. E o azul é uma cor que tranquiliza, né? Que é como se você estivesse mergulhando no mar. Ela te abraça. Ela te abraça. E a adolescente, eles já tem um pouquinho mais de preguiça, não tem? O que é a cor que o ideal para colocar nos detalhes? Uma cor vibrante. E qual que é a cor? Laranja, que é criatividade. Mas ele inteiro laranja, nem pensar. Não dá. Interessante, Miriam, que assim, eu vejo muito laranja em cozinha.
Sim. Tá? Mas, assim, né, enfim, né, quem sou eu para julgar na fila do pão? Mas o laranja é uma cor que estimula o apetite. Estimula. Por isso que tem muitos produtos que usam nos seus rótulos, na propaganda, usam laranja. Mas aí você vai na cozinha, uma pessoa, acho que você tem que pensar bem antes de colocar Sim. um laranja, que já tem uma tendência a comer mais, ela vai comer mais ainda. Porque vai estimular. Né? Porque vai estimular. Então, quem sabe a gente para um pouquinho de usar tanto, porque eu vejo muita cozinha laranja. Tem. Né? E o restaurante, por exemplo, o restaurante tudo bem, o objetivo é vou chegar ali, já tô com fome, né? Mas usa-se tanto em cozinha, e aí que cor que eu colocaria nesse laranja para dar uma acalmada? Olha, você pode, isso que eu ia falar, você trabalhar alguns tons diferentes, né? Trabalhar, por exemplo, você pode deixar ele mais claro, mais suave, mais pastel, e aí você pode até ter esse laranja vibrante, mas numa composição. Não ele unicamente, como eu fiz lá no quarto da minha filha, né? A gente não conseguia entrar. Então, assim, mas foi uma experiência e foi bem interessante, porque... e foi um teste mesmo, assim, né? Eu vi que realmente não tem como, você não consegue descansar. E, por exemplo, eu poderia ter usado esse artifício, né? De deixar a cor mais suave, mais neutra. Se eu tivesse colocado mais pigmentação branco nesse laranja, ela mais suave, ela ia ficar mais confortável. Ela fica confortável. Que eu ia ter um pouquinho mais de tranquilidade. Então, mas é isso que eu ia falar pra você. Então, assim, se a pessoa gosta muito da cor vibrante e ela quer pintar o ambiente da casa com essa cor vibrante, ela que deixa ele mais suave, porque aí ela consegue, ela vai se satisfazer, mas ela também não vai ter esse incômodo que acaba tendo esse incômodo, porque não vai conseguir... Excesso de estímulo. Exatamente, não vai conseguir ter aquele momento de descanso, não consegue. Porque na decoração, né, quando a gente vai fazer uma casa, enfim, no design de interiores, nós temos as cores quentes e as cores frias. Então, existe uma regra, olha, eu vou usar as cores quentes mesmo em tons pastel, né? Para certos ambientes e as cores frias para outros ambientes, existe isso? Olha, eu acredito que depende muito do gosto pessoal. Tá. Porque quando a pessoa vai escolher uma cor para um ambiente, ela não pensa assim, essa é fria e essa é quente. Agora, eu vou falar uma coisa para você. É diferente, por exemplo, em Portugal, acontece uma coisa muito interessante e que me chamou a atenção, me lembrei agora. No inverno, não se usa roupa branca. Eu morei em Portugal e eles têm um ditado assim, roupa branca em janeiro é falta de dinheiro. Então, tá muito relacionado com o quê? Janeiro lá é neve. Então, assim, se você usar uma roupa branca é porque você não tem o seu agasalho. Só que tá muito relacionado com a questão de aquecer o corpo. Mesmo, por causa do frio extremo. Então, a cor, nesse caso, ela vai fazer muita diferença usar a cor, o branco, né? Que é uma cor fria. Usar o branco nesse período. Então, aí sim faz diferença. Agora, escolher uma cor para uma parede pensando eu quero quente, eu quero fria, eu acho isso que é muito... A pessoa escolhe muito mais pelo gosto pessoal do que pensando na temperatura da cor. Entendi. Né? Então, assim, por exemplo, eu fiz lá a bola de basquete porque minha filha gostava da bola, mas nem me passou que era uma cor quente, vibrante, extrema. Mas hoje, né? depois de ter feito decoração, você usaria o laranja, só que com um tom bem clarinho. Exatamente. Porque ele não vai ficar mais... Eu suavizei o laranja e vai ficar maravilhoso. Exatamente. Não quer dizer que você não possa usar as cores. Você vai poder usar todas as cores. Mas você vai colocá-las de forma diferente nos ambientes. E faz toda a diferença. Porque vamos pensar no vermelho, né? O vermelho, ele muda a temperatura do ambiente. 6 graus. Se a gente colocar uma parede vermelha... Quando eu chego nesse espaço, eu tenho a sensação térmica de 6 graus a mais. Imagina. Né? Eu tenho o 12% a mais, o meu coração bate mais. Não é por acaso que é a cor do amor, né? Da paixão e tudo mais. Quando eu coloco rosa, eu vou pro rosa, o vermelho é o quê? Eu coloco branco, 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 até chegar naquele rosa bem suave. Que é o quê? Acalma, né? Tranquiliza, é romântico. Então você vê que é uma cor que é extremamente intensa. Exato. Quando ela tem essa saturação com o branco, você até desestimula, né? Existe um estudo que quando você usa o rosa claro, aquele bem clarinho, uma pessoa que é mais agitada, inclusive uma pessoa que é agressiva, ela fica mais calma, mais tranquila. Exatamente. Então, interessante, né? Mas assim, ó, a gente não tem noção. Mas, por exemplo, você está falando das cores dos ambientes, né? Tem um estudo, eu não sei te dizer, assim, quem fez a pesquisa, porque agora que me ocorreu, eu não sei dizer quem fez a pesquisa, mas assim,
você falou que no começo que Curitiba tem todos os tons de cinza, todos os tons de bege, né? Os imigrantes que vieram dos outros países aqui para o sul do Brasil, muitos deles vieram depois da guerra e eles passaram muita fome. Então, diz a lenda, né, não sei a fonte histórica, eu ouvi isso, que assim, o fato das pessoas pintarem de bege era pela saciedade, porque lembra o leite com café. Nossa, que interessante. É muito interessante. Eu não sabia disso. E quando me falaram, eu falei, não é possível. E aí gera aquela sensação de saciedade. E eu tive uma experiência essa semana bem interessante, assim, né, eu falo das experiências porque eu dou muita aula, a vida inteira. E eu dou uma aula particular de desenho e pintura em tela. E eu tenho uma aluna que é médica. Depois da pandemia, eu tive vários alunos médicos que vêm fazer aula de desenho e pintura. Que legal, chega a arrepiar. Tipo assim, parece que é um momento... Normalmente, assim, como eu dou aula há muito tempo numa mesma escola, tipo assim, meus alunos vêm, fazem comigo o ensino médio, fazem medicina, outros cursos e voltam para fazer aula de pintura. E aí, eu estava dando aula para ela e a gente foi pintar um céu e tinha vários tons de azul. Azul é a minha cor. É a cor que eu mais amo. Tipo, tudo, se eu pudesse, eu pintava a casa inteira, tudo azul. Mas é muito interessante o azul, sabedoria, eu amo. E assim, eu falei pra ela sem querer, porque eu sempre penso nisso, mas eu nunca tinha externalizado. E aí foi bem engraçado. Quando eu vou pintar uma tela, ou quando eu vou pintar uma parede, que eu uso pigmento azul, eu chego a salivar. É muito engraçado. E eu falei pra ela, a gente tava pintando o céu, eu falei, nossa, me dá água na boca quando eu uso o azul. Ela parou, olhou, ela falou, eu nunca ouvi isso, mas é muito interessante. Sorte que ela era uma médica, então ela vai entender a parte fisiológica e tudo. Mas a cor gera isso. E eu, tipo assim, diferente do vermelho, do laranja aqui, da saciedade, o azul, que é uma cor fria, uma cor tranquila, eu tenho uma conexão com o azul que gera isso em mim. Eu tenho, assim, é incrível, eu não sei nem explicar, é uma coisa maluca, mas é da cor. Mas a característica do azul, uma cor que tranquiliza, exato, que acalma, é uma cor da lealdade. Então, se você for lá tem a psicologia das cores e lá, que eu falo lá na raiz da coisa, né? Da cor azul, ela tem todas essas características. Às vezes, em algum momento ali, você se identifica com a sua personalidade. Exatamente. O primeiro sofá da minha casa, depois que eu casei, ele era florido e logo eu já mandei fazer um estofado azul. Então, assim, o azul, tudo é azul, tudo é azul. O meu esposo tem olhos azuis. Então tá aí, tá entendendo que é que eu tô casada. É verdade. E outra coisa interessante, né, que a gente teve um podcast com a Cris, e a gente tá fazendo um estudo sobre decoração, né, para crianças especiais. Eu sei que você dá aula para crianças especiais, né? E quando a gente fala em cor para crianças com espectro autista, para TDAH, né, que pessoas que são daltônicas, que eu acho que acredito que isso também ocorra, né, Mia? Acontece muito. Como que você escolhe a cor para fazer uma decoração para essas crianças? Olha, a questão da decoração, por exemplo, se o ambiente é um ambiente para crianças autistas, né? Aí a gente tem que pensar, você tem que fazer um ambiente pensado. Por quê? Porque a cor vai trazer... Da criança? Exato. Não, por exemplo, assim, se você vai... Por exemplo, uma sala de aula. A gente tem que tomar muito cuidado as cores que a gente usa na sala de aula, porque essa criança, ela vai estar ali. Porque trabalha a inclusão na escola, né? Então ela vai estar dentro dessa sala. Então eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu coloco nas paredes dessa escola. Por exemplo, assim... eu vou fazer uma sala de arte, vou pintar essa sala toda de amarelo. Não, a gente tem que pensar que tem N tipo de crianças que vão fazer parte desse ambiente. Então, a gente tem que pensar a partir dessas crianças. Porque hoje, na sala de aula, tem 2, 3, 4. Tem sempre muitas crianças com autismo e outras síndromes ocultas que a gente não faz ideia, mas que... tem todos esses aspectos relacionados. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Aí, por exemplo, eu tenho vários alunos autistas. E eu tenho um aluno que ele, assim... E eu trabalho com tinta, trabalho com as cores. E, assim, eu tenho que entender
que além da questão da cor, das cores, tem a questão da textura. Então, assim, alguns não querem sujar a mão, alguns não querem mexer com a tinta porque ela não é nem líquida, não é aquela coisa pastosa. Não tem uma textura definida. Exatamente. Então, assim, quando é lápis de cor, o que eu percebo? Que são dois extremos. Ou é muito forte o uso da cor, ou é muito suave. Entendeu? Então, são dois opostos, assim, nessa questão da arte. E na questão da escolha das cores, eu também percebo que alguns alunos meus, que são autistas, eles são muito seletivos. Então, eu tenho um aluno que eles usa uma cor só. Então, Miriam, seria assim, se eu fosse fazer para uma criança autista um quarto, eu teria que entender a criança. Exatamente. Teria que pegar alguns desenhos, alguma coisa para ver o que ela gosta. Não existe uma cor básica para todos para essa síndrome. Não. Até porque o autismo é um espectro, né? Então, uma criança é diferente da outra. Então, não vai ter uma receita. Todos os quartos de crianças autistas tem que ser essa corzinha. Não. O que é importante? É você conhecer a família, conhecer o contexto, você fazer um estudo daquele caso. E a família sempre vai saber, a família vai entender. Vai entender melhor. E aí ela vai poder dar esse retorno e você vai fazer. É bem específico. E aconteceu uma coisa muito interessante depois da aula. Uma aluna, que é arquiteta, que fez decoração, ela me procurou e falou: Jordana, eu descobri que eu sou daltônica na tua aula. Eu acredito. Eu fiz arquitetura e eu nunca imaginei que eu fosse daltônica. E aí eu comecei a perceber, e aí ela foi procurar um especialista e descobriu que ela é daltônica. E aí, como que eu consigo identificar e de repente fazer uma decoração? Existe alguma cor específica? Existe uma cor pro daltonismo que fica mais suave para eles ou não? É que você tem que entender o grau. Ah, também tem isso. É a mesma coisa, você tem que entender, porque tem vários tipos de daltonismo. Você tem que entender o grau e como aquela pessoa enxerga. E aí você aí você vai delimitar para aquele tipo de pessoa, sabe, pro grau de daltonismo que ela tem, né? Então, por exemplo, tem alunos que descobrem que são daltônicos na minha aula. E assim, como que eu vou falar para adolescente, como que eu vou falar para ele, você é daltônico, porque para ele isso é uma coisa de outro mundo, né? Então, assim, tem que ter todo um jeito, né? Mas interessante, né, Miriam? Ela disse que no primeiro momento ela ficou desesperada. Então ela falou: não, eu vou procurar um médico. E ele disse: realmente, você é daltônica. E ela falou: imagina, eu fiz faculdade de arquitetura, eu fiz todas as coisas. Ela fez decoração. E eu fui procurar o trabalho dela depois, porque eu fiquei curiosa. Eu falei: como será que ela compõe as cores? E compôs bem. É porque dentro da tonalidade que ela enxerga, ela cria ela cria a harmonia. Ficou harmônico. Exatamente. É um mistério, né? É um mistério. É um mistério. E aí, o que que às vezes, o que pode ter acontecido, que foi o que aconteceu com o meu aluno. A família toda era. E a mãe falou assim: não, mas a gente, aqui em casa todos nós somos, então, tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí, vida que segue. Vida que segue. Mas a gente que tá fora, a gente tem que entender como essas pessoas se comportam, como que elas enxergam, porque, como eu digo, quem garante que o verde que eu tô vendo é o mesmo verde que você vê? Então a gente não sabe. Mas existe, né, Miriam? Se a gente for pensar, existem as cores quentes se a gente fosse... Não é uma regra, né? Sim. Mas usar as cores quentes em espaços, sala de estar, cozinha... Por isso que eu uso tanto laranja, né? Porque ali aquece, acolhe, as pessoas querem ficar mais juntas. E, de repente, num lugar... Vamos pensar área íntima... Cores mais suaves, que tranquilizam, que são as cores mais frias. Sim. Né? Mas nada que se você usar o círculo cromático não consiga misturar. Exatamente. Quando eu dou aula para criança, eu falo assim, gente, por exemplo, porque às vezes as pessoas falam assim, mas como assim, cores frias, cores quentes? Eu falo assim, Madagascar, o filme é Madagascar, na África, né? Lembra? Assistiram? Sim. Quais as cores para mim? Todo mundo já fala. As quentes, lá calor, né? Frozen, as cores frias. Então, assim, tem cenários totalmente diferentes, para ambientes totalmente diferentes e traz uma certa compreensão. Aí a pessoa vai escolher o que que ela quer. O que ela quer transmitir nesse espaço. Então aí ela vai fazer as escolhas. Eu penso assim que quando é ambiente comercial, a pessoa pensa mais nesses aspectos do que quando é casa. Porque ela quer passar uma mensagem através de tudo que ela colocar naquele ambiente, não é assim? É assim que que está bem habituada? Com certeza. E aí, para criar logo de empresa, para criar, trabalhar o marketing de determinadas marcas,
É tudo pensado na cor para passar uma mensagem. Agora, na casa, a gente sempre escolhe a cor que a gente mais gosta. E aí a gente, às vezes, quebra a cara, né? Por isso é importante o papel do decorador. Porque ele vai trazer isso. Eu até falei isso hoje em aula. Gente, nós temos um papel muito importante. E quando alguém te contrata, ele quer um direcionamento. Exato. Inclusive nas cores. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa vai chegar, pois é, mas eu moro em Morretes e eu quero uma sala vermelha. Mas onde que tá essa paleta de cores? São cores quentes. Morretes já é calor. Será que você realmente quer essa sensação, esse agito, já que lá é para ser uma casa de campo, mais aconchegante? Será que eu não vou para as cores frias porque é um espaço que eu quero relaxar? Ela escolheu qual cor? O vermelho. O vermelho. E é uma cor que estimula muito. Exato. E é quente. Então, mas tem uma grande coisa que você pode fazer a partir do círculo cromático. Oferecer uma decoração na cor oposta, com os detalhes na cor que ela escolheu. Porque vai criar um ambiente harmônico, equilibrado, composto e você vai atingir o coração da pessoa. Você consegue resolver as duas coisas. Resolve. Mas a gente precisa entender o que cada cor passa, qual é a sensação, pra gente conseguir direcionar. Exatamente. Porque assim, eu fui numa casa da praia agora, enfim, eu tô fazendo alguns projetos na praia. E ela tinha a sacada inteira no laranja. Eu gosto, tá? Só que estimula muito e é muito calor. Sim, porque é uma cor quente. Exatamente. Eu falei, mas por que o laranja? Ai, Jordana, porque eu gosto do laranja, é minha cor preferida. Todo mundo vai, o laranja da tua filha, né? Mas ela falou assim, mas gente, tá de frente pro mar, né? É uma sacada que eu tenho frente pro mar. Quem sabe a gente não traz o mar pra dentro de casa e a gente fez isso. Porque o laranja, quando a gente vai pensar, os terrosos, essas fibras mais queimadas, também são tons de laranja. Sim. Né? Então eu falei pra ela, quem sabe a gente vai pegar o azul, né? Que tá lá do outro lado da rua, né? Que tá ali com a minha vista, tá lá do lado do círculo. Porque eu não pensei no círculo cromático, mas agora você falando faz muito sentido. Faz sentido, você usa o laranja oposto. Exato. E eu fiz o tecido no linho laranja, porque eu não quero... A gente também tem que pensar, né, menina, que quem mora naquele espaço não sou eu. E a pessoa tem que ser feliz ali. Se ela gosta tanto do laranja, eu também não posso tirar isso dela. Mas às vezes ela fica muito irritada, ela não sabe por quê. Então, ela diz que quando eu venho pra praia, ansiosa. eu fico trabalhando aqui. E aí, às vezes, eu prefiro não vir. Porque o laranja estimula uma maneira errada. Exato. Então, desde ela se tranquilizar, a gente colocou um tom de efeito velvet no tom de azul. Ficou super bonito. E nós usamos detalhes em laranja. Então, assim... você fez inconscientemente. Você fez, por isso que eu falei no começo da aula, tá? que a gente cria harmonia inconscientemente. A gente não sabe porque a gente gostou. Mas eu não usei o círculo cromático, tá? Mas você entendeu que você... Não precisa ser exatamente a cor oposta, mas ela tem que estar em lados opostos. Então, se ela ama laranja, ela queria tudo laranja, e você fez uma base toda contrária, complementar, você criou a harmonia. Olha que coisa incrível, como é inconsciente isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu gostei, mas eu não sei dizer por que eu gostei. Mas é porque criou uma harmonia e o efeito vai muito além do que os nossos olhos veem. E uma coisa, meninas, às vezes eu começo um projeto, eu falo, às vezes a gente não sabe de onde se inspirar, né? Porque eu sempre penso, meu Deus, onde é que eu vou... Até você saber de onde que você começa as cores... E assim, eu acho que Deus é perfeito no que Ele fez. Então, às vezes, uma planta, uma flor, até tons de verde. Sabia? Esses dias eu vi uma folha tão linda, eu fotografei e falei, olha quantos tons de verdes diferentes que poderiam ficar maravilhosos num projeto. Então, assim, vamos pensar numa orquídea Bordeaux, que é aquela roxa que todo mundo... É a mais comum, né? O que tem nessa composição? Ela tem um amarelo. Sim. Então, se a gente for pensar, esse violeta, a cor complementar dele é o amarelo. Exato. E aí você consegue, se você pegar uma planta e colocar o círculo cromático, você dali pode iniciar um projeto. Exatamente. Então, às vezes a gente quer reinventar a roda, né? Eu falo, eu não sei de onde me inspirar. Tem uma coisa simples que pode servir de inspiração. Eu não tenho muita experiência ainda na área da decoração. Mas assim, quando as pessoas me pedem para decorar um ambiente, a primeira coisa que eu faço, faz um favor para mim, me manda uma imagem que você goste muito, pode ser qualquer imagem, pode ser uma foto, qualquer coisa. Aí eu fui fazer uma sala de uma clínica e ela me mandou uma foto que tinha um IP amarelo e um banco embaixo. O que eu fiz? Uma paleta de cores a partir daí. Você acha que ela não gostou? Tudo que eu coloquei, ela amou. E ela falou, como que você teve essa ideia?
Então, assim, é um artifício que a gente pode usar pra gente criar essa paleta de cores a partir de uma coisa, do interesse da pessoa, porque aí vai fazer sentido. E aí a cor ela vem só pra cor. Porque às vezes o cliente vai chegar e vai dizer, eu quero tudo bege, eu quero tudo, mas vamos usar um pouco de cor e até o jeito de se vestir. Então, em pegar uma imagem, eu achei interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Porque você tem o da onde começar. Exato, você tem o pontapé inicial e vai estar dentro do interesse da pessoa. Eu peço frases, mas a imagem eu sempre peço, porque eu sou muito visual. E assim, eu tenho imagens que fazem sentido pra mim. Então eu falo pra pessoa, me manda uma foto de algo que você gosta, uma imagem, pode ser da internet, pode ser o que for, pode ser um sapato num canto, pode ser uma coisa da natureza, qualquer imagem. E a partir daquela imagem eu começa crio todo o contexto. Todo o contexto de cores. Exatamente. E se a pessoa manda uma frase, melhor ainda. Por quê? Porque assim, eu aprendi nas aulas, tá, gente? A gente tem que ter palavras que façam sentido também no nosso projeto. Então, com uma imagem, eu crio a paleta de cores e com uma frase que a pessoa me mandou, um verso de uma música, eu tiro 10 palavras e eu tenho uma paleta de cores e eu tenho palavras e eu junto isso, crio uma poesia visual. Que delícia! Não tem como a pessoa não tem como não se apaixonar, porque vai fazer sentido pra ela. Porque o meu gosto, eu não posso fazer o que eu gosto, eu tenho que fazer o que ela espera. Então, uma coisa importante, né, que é dica de ouro. Não esqueçam que quando a gente vai fazer um projeto, não é nós que vamos morar nessa casa. É aquela pessoa que confiou na gente, que está nos contratando e que está querendo que você descubra essa essência, essa cor. Então, pegar uma imagem interessante e, principalmente, gente, projetar para aquela pessoa que vai morar. Exato. Dentro das necessidades dela e dentro do gosto dela, que esse é um dos maiores desafios do profissional, né? Miriam, a gente está encerrando o nosso bate-papo. Vontade de ficar aqui o dia inteiro. E eu gostaria, assim, se você fosse dar uma dica, né, nessa linha de cores, o que você falaria para os nossos... Porque o nosso público é arquiteto, designers, decoradores, pessoas que vão estar interessadas em cores. A única coisa que eu vou falar, treine o olhar. Porque a cor é física, mas a sensação é visual. E pra gente entender as cores, a gente tem que enxergar. E não é só enxergar com os olhos, é enxergar com a alma, com o coração. Então não é só jogar as tintas, tem que jogar as tintas com classe. Muito bem! Muito obrigada, Miriam, pela presença. Gente, estamos encerrando mais um podcast. Acompanhem e logo, logo no Europlus vai ter a nossa aula de como montar nosso círculo cromático. Você tem interesse em decoração ou design? Quer saber mais sobre a área? O Centro Europeu traz para você um novo podcast. É o DDD, Descontração com Design e Decoração. Um programa voltado para os amantes da criatividade, em conversas divertidas e descontraídas. Vamos receber diversos profissionais da área para trocar experiências e muitas histórias. Eu sou o Felipe Bender e juntamente com a Jordana de Fraga e a Lorena Furosawa, te esperamos aqui no DDD.